capítulo de número 2. Nós vamos meditar em alguns versículos aqui hoje. Para Deus, aleluia, Jesus. Primeiro nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Esther, no versículo de número 17. Capítulo 2, versículo 17 do livro de Esther. Quem encontrou, diga graças a Deus. Aí, viu, irmãos? Entre Gênesis e Apocalipse você vai encontrar o livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Amém? Muito bem, diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Só esse versículo. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Primeiro, irmãos, hoje, como nós estamos falando com um público imensamente maior de mulheres, eu acredito que todos nós vamos aproveitar desta palavra, especialmente as mulheres, né? É um trabalho do departamento feminino da região do Parque Jardim. E aqui, esse versículo apresenta dois nomes: nome de uma rainha deposta e uma rainha que estava sendo agora eleita, estava assumindo o lugar de uma que tinha caído por causa da desobediência, por causa da irreverência, caída porque ignorou uma palavra do rei. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem mulheres abençoadíssimas e que continuarão sendo abençoadas enquanto estiverem prontas para ouvir a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você nunca vai ter problema se sempre se submeter à voz da majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o dia que a gente crescer e que a gente achar que é o tal, que a gente achar que é dono do nariz da gente, que não precisa mais de ouvir, está na hora de cairmos. Exatamente o momento de cair foi o que aconteceu com Vasti. Ela se achou. Ela estava dando um banquete para todas as mulheres, sentindo-a poderosa. Ela achava que estava acima de tudo e de todos. Nunca estamos acima de tudo e de todos. A Bíblia diz, muito pelo contrário, que nós precisamos considerar os outros superiores a nós. Enquanto você tiver esse princípio, você sempre se manterá de pé. Você sempre permanecerá de pé. Mas você, quando pensar que você não precisa dar obediência à sua líder, o seu regente, aquele que está sobre você, aquele que preside sobre você, está na hora de você perder todas as forças e perder a sua coroa. Vasti é um exemplo negativo de mulheres que estavam muito bem, porque beleza não faltava a ela. Mulher bonita, inteligente, e não é à toa que Vasti era rainha, mas perdeu não por
feia, não porque não preenchia os quesitos que precisava para uma rainha estar no poder. Perdeu porque era desobediente. A Bíblia diz que aquele que é obediente, ele sempre galga melhores lugares. Mas o desobediente, ele está numa lista, irmãos, das mais cruéis e terríveis da Bíblia. A Bíblia diz que os desobedientes estão, a Bíblia diz, não, está escrito na Bíblia, desobediente está nivelado com macumbeiro, com feiticeiro, com homicida e com todos aqueles que vão para o inferno. Se você acha que é vantagem desobedecer, pastor, mas o meu líder está fazendo, pastor, mas eu estou sabendo, pastor, esquece, meu irmão. Enquanto estiver sobre você, seja submisso, porque Deus vai honrar você e sempre abençoará a sua vida. Mas esta mulher aqui, a Bíblia diz que cai, porque agora estava entrando Esther como a sua substituta no seu lugar. A Bíblia diz que em lugar de Vasti. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, na parte inicial do versículo, é que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Interessante, aqui é a escolha. A escolha do rei. Este primeiro versículo, ele trata da escolha. A escolha do rei. Ele escolheu ela para que substituísse uma caída. E a gente nota aqui, irmãos, como é maravilhoso o agir de Deus. Porque a escolha, ela não é nossa. É Deus que escolhe. É o rei que escolhe. A decisão não é minha. A Bíblia diz que não fosses vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós outros. Aleluia. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Deus bateu os olhos em você e falou: eu te quero, eu te amo, e você é importante para mim, e resgatou você, tirou você do anonimato, tirou você de um charco terrível, tirou você da condenação, para trazer você para o lugar que você está hoje. E com isso você pode glorificar a Deus, porque Deus é que escolheu você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se Ele te escolheu, fique tranquilo, fique na posição. Não precisa de você espernear, não precisa de você fazer mandinga, não precisa de você se esforçar. É preciso só fazer o que você vem fazendo, orando e clamando, porque na hora certa Deus te presenteia. A Bíblia diz assim no Salmos de número 37, no verso 5 ou 4, parece 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é só você agradar a Deus e deixar que o resto Ele faz. Ele vai guiando, Ele vai orientando, Ele vai te dando sempre o caminho da mina. Então fique tranquilo, porque a vitória vem do Senhor. Esta moça, irmãos, tinha tudo para não aparecer como ela apareceu aqui na Bíblia. Porque uma órfã de pai, criada por um primo, sem expressão nenhuma, e de repente, ela está onde estava. Quem esperava que você pudesse estar aqui hoje? O tipo de vida que você tinha, o lamaçal que você estava nele, o atoleiro que você se encontrava nele.
Mas Jesus foi lá e com mão forte te tirou e falou assim: eu quero honrar esta princesa, eu quero honrar esse príncipe, eu quero abençoar esta vida. Não fomos nós, ele que nos amou primeiro, diz a Bíblia. O rei amou a Esther. Mas será que ele te amou e te trouxe e colocou você em lugar de destaque? Você que era fedorento, você que fedia cachaça, cerveja, cigarro, maconha e tanta coisa ruim, hoje está cheiroso, está cheirosa, abençoado, curado, sarado. Ele te trouxe você para este lugar. Será que ele te trouxe à toa? Será que ele te trouxe aqui apenas para brincar de salão de beleza, de andar bonitinho, de usar salto alto, de vir para a igreja apenas para desfilar? Ou ele te chamou para uma grande missão, mulher? Ou ele te chamou para uma grande obra? Ou ele te chamou para fazer a diferença no meio de uma geração pervertida? Mulheres de Deus não foram chamadas para cumprir uma regra de moda, para não cumprir uma ditadura do sensualismo, mas mulheres foram chamadas para ouvir a voz de Deus e deixar Deus usá-las para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aí, irmãos, a palavra de Deus nos fala que esta mulher foi escolhida, que esta moça, que esta garota foi escolhida para algo muito grande, assim como você. Lá no versículo do capítulo de número 3, no versículo 13, diz assim: e enviaram-se as cartas por intermédios dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, exterminasse, matasse e fizesse perecer a todos os judeus, desde o mais moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Para que Esther foi chamada? Para que esta moça foi escolhida? Ela foi escolhida para uma grande missão. 127 províncias estavam os judeus espalhados, e todos eles estavam correndo risco de morte, de serem exterminados da face da terra. A proposta do inferno hoje também não é diferente. Agentes do inferno estão espalhados por todas as províncias, todo o estado, todos os municípios, todos os bairros, todas as regiões, todos os cantos do planeta Terra, em todos os continentes, tem agentes do inferno para exterminar vidas, para acabar com famílias, para destruir casamentos, para destruir adolescentes, para fazer uma desgraça geral. Mas Deus levantou você. Deus levantou estas Esters que estão aqui hoje para fazer a diferença, para arregaçar a sua manga e dizer: eu não aceito, eu não concordo, eu vou lutar até morrer, mas eu não vou aceitar isso de braços cruzados. Não podemos aceitar. Me mandaram ontem à noite um vídeo, e eu mandei uma mensagem pedindo ao pastor que mandou o vídeo para mim, que pelo amor de Deus não me mandasse o vídeo daquele jeito. Um moço, um rapaz estrangulando uma menina dos 16 anos no pescoço,
e outros gritando e torcendo e dando facadas no abdômen da garota, ela sendo estrangulada por um no colo e outros esfaqueando ela, retalhando o corpo dela todinho com facadas. Os nossos jovens estão no Oriente degolando os cristãos, as pessoas estão sendo destruídas, exterminadas. O povo está sendo totalmente destruído. Aqui a promessa era essa, a lei era essa, a ordem era essa: destruir todos os judeus, acabar com eles, acabar com a vida deles. Agora Esther, uma menina simples, inocente, que saiu lá do convívio do seu primo, pai de criação, o senhor Mardoqueu, agora vem e está numa posição daquela e ela nunca imaginava. Eu quero dizer para você aqui uma coisa, minha irmã, meu irmão. Talvez você não tenha nem noção da responsabilidade que Deus colocou na sua mão. A responsabilidade de vir para a igreja, de dobrar o seu joelho, porque a sua oração estará salvando muitas vidas aos arredores deste bairro, aos arredores dessa cidade, em todos os lugares. Mas infelizmente isto tem cessado na vida das mulheres de Deus. Círculo de oração hoje não passa de uma bandeira, de um título, mas oração mesmo pouco se vê. Oração hoje, quando dobra o joelho 20 minutos, 30 minutos, parece que já oraram 2, 3, 4 horas. Quando ainda deixamos de orar para bater papo, para vender as coisas dentro da igreja, nós temos mudado o nosso rumo, nós temos parado de fazer aquilo que Deus manda fazer, e as vidas estão sendo ceifadas, e os nossos filhos estão sendo destruídos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos casais, as nossas famílias estão sendo exterminadas. Mas Deus, eu tenho absoluta certeza que não te levantou para ficar de braços cruzados, mas levantou para que você levante a sua voz, clame a Deus, e Deus vai fazer a diferença no nosso meio. Por que tudo isso acontece, pastor? Por que tanta destruição? É porque a igreja ora muito menos do que orava há anos atrás, irmãos. Eu luto com isso. Eu luto até com obreiros que não querem orar mais, que só chegam em cima da hora para dirigir culto. Quando não chega depois de orar, as pessoas não têm mais compromisso com as coisas de Deus. Oração, círculo de oração, antigamente a gente chegava dentro da